Olá, alunos, bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina Processos Psíquicos do Desenvolvimento Humano e Aprendizagem Escolar. Na aula de hoje, nós vamos entrevistar a professora doutora Carla Vecina, que ela é pesquisadora na área de epistemologia genética, também com pesquisas na área de educação especial e de educação ambiental. Quero começar lhe perguntando sobre o que é o processo perceptivo e qual sua função na aprendizagem escolar. Gostaria de agradecer o convite, por estar aqui, espero contribuir nessa discussão. Quando a gente fala de processo psíquico, é bom lembrar sobre a questão da percepção em si, e a percepção do ponto de vista ambiental, ela é um elemento importante, ao momento que a criança, tanto quanto o adolescente, ele consegue verificar os elementos que os circulam, o meio, por exemplo, na questão do destino adequado do lixo, então ele consegue verificar que existem esses elementos no meio ambiente e ele pode também, de repente, atribuir um destino adequado a esses lixos em virtude da própria percepção ambiental que ele tem. Então, a percepção é um elemento muito importante no que tange a questão da educação ambiental. Como as crianças constroem os mapas mentais? Então, à medida que a criança vai se apropriando desse elemento que ela está inserida, desde pequena, através de objetos, contato com outras pessoas, as pessoas mais velhas, os pais, principalmente, ou então na própria escola, ela vai tendo muito interesse em se apropriar desses elementos, de entender melhor o que eles são, elementos que rolam, elementos que fazem som, tem som, sons também, e à medida que ela vai se apropriando deles, ela vai conseguindo evoluir nesse pensamento e elaborando imagens, que a gente chama de imagens mentais. No início, essas imagens elas são um pouco dispersas, Então, ela tem assim cenários fixos de certas questões. Por exemplo, ela pode ter cenários fixos de uma etapa do brincar com o objeto, que seria, de repente, a bola. Quando você diz bola, ela lembra só da imagem figurativa, como se fosse uma fotografia. Mas mais tarde ela vai pensar na bola e a ação da bola e a interação da bola com ela. Então, ou do brincar mesmo, propriamente dito. Então, é muito importante porque à medida que ela vai elaborando esses mapas, é como se ela montasse na sua estrutura cognitiva mental um quadrinho, ou como a gente diz, uma série de quadros. E esses quadros eles começam a ficar interligados um com o outro. Então, quando você fala em bola, ela lembra desde a primeira ação que ela teve até a última, que pode ser uma consequência, que é ter atirado a bola e quebrado uma vidraça, por exemplo. É bem interessante. E a partir do momento em que as crianças estabelecem as primeiras relações com o objeto, elas convergem essas informações em representações mentais. Quais as funções das representações mentais para que a criança adquira o conhecimento? Como eu havia comentado um pouco antes, então essas representações são muito, primeiro, iniciais, são as mais simples possíveis, voltadas ao seu dia a dia. Então, por exemplo, vamos pegar a mamadeira. Então, ela sabe que ao observar a mamadeira, automaticamente irá um alimento. Então, a mamadeira simboliza o alimento no primeiro contato. Mais tarde, mesmo sem a figura da mamadeira, ela não vai precisar olhar a mamadeira, mas a palavra mamadeira, simbolicamente, vai originar a busca pelo alimento. Então, ela vai saber que quando a mãe disser, olha, agora é a hora do mamar, é a hora de alimentar. Então, são construções que vão acontecendo. Então, com a ausência do objeto, ela já vai poder interagir. Isso faz parte da construção psíquica da criança. Afinal, o que são funções topológicas, euclidianas e projetivas? Como essas relações estão representadas no ambiente escolar? Então, no momento que a criança ela já consegue criar essa imagem mais apropriada do contexto, vamos pegar na relação com o próprio mapa. Então, no início, ela tem uma noção do que é objeto, mas ela não entende ainda que esse objeto pertence a um determinado espaço. Então, muitas vezes, os professores fazem aquela atividade de construção de maquetes na sala de aula. Então, nada mais é para poder localizá-la no espaço e também entender as noções euclidianas, que seriam as noções de tamanho,
né? Então, à medida que ela consegue entender que quando representa uma caixinha, por exemplo, de fósforo, né, que seria a questão projetiva da carteira, ela vai construindo outros tipos de noções sendo apropriada pela própria construção da maquete. A projetiva seria a forma como ela observa isso. Então, muitas vezes a gente pode ter um objeto na mão, né, e observar só uma face do objeto. Então, geralmente eu utilizo um exemplo da caixa de giz. A gente, mostrando para a pessoa, dependendo da onde a pessoa está, ela vai ter uma projeção de imagem, que seria uma face. Mas quando você diz assim para ela, agora desenhe a caixa como um objeto completo, né, um todo completo, as crianças que não têm essa perspectiva projetiva, ela vai desenhar só uma face, né, ela vai ficar numa visão estática da caixa. E as crianças que já têm a visão projetiva, elas vão conseguir fazer o desenho de todas as faces. Então, são os 4 vértices da caixa, fora as outras partes que ela tem, né? São 6 lados. A gente fala assim que serão os cubos, né? Os objetos concretos. Isso é uma questão que só vai ser evoluindo à medida que você vai trabalhando com a criança e ela vai percebendo essas noções. Então, por isso a importância de trabalhar com maquetes, a importância de trabalhar também com outros elementos, registros, que a gente fala desde do próprio mapeamento do corpo da criança, lá nas séries iniciais, até as projetivas nas séries subsequentes, né, com as maquetes e outros trabalhos de projeção. Professora, eu agradeço mais uma vez a sua participação na disciplina e tenho certeza de que foi de grande ajuda para os alunos. Eu acho que eu gostaria de agradecer também e espero ter colaborado, né, com a discussão desse segundo módulo, né, e esperamos novas perguntas e novos questionamentos nas salas de chat e bate-papo. Estimados alunos, espero que tenham aproveitado o nosso bate-papo. Quero chamar a atenção de vocês para a realização das leituras da 2ª unidade do livro e dos materiais complementares. Serão necessários para a elaboração das atividades. Aguardo vocês na próxima semana e bons estudos!